Olá, Pro! Tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Bom, no vídeo de hoje eu vou responder de uma maneira bem prática e dinâmica uma pergunta que muitas de vocês me fazem lá no Instagram. Lila, como é que você consegue estudar tanto? Ou, Lila, qual que é o seu método de estudo? Então, bora lá. Neste momento que eu estou atualmente, que é de me preparar e preparar as aulas para o clube de estudos, né, que 75% do clube de estudos é voltado agora para o objetivo de preparação para o concurso municipal da cidade de São Paulo, tá? Por que ele não é 100% para isso? Porque o clube de estudos visa também atender aos professores que têm a necessidade, tenha a curiosidade, enfim, que sintam interesse em estudar todos os temas aí relacionados à educação para desta forma melhorar a sua prática, a sua rotina diária dentro da sala de aula, tá bom? O que acontece é o seguinte, muitas das vezes algumas preocupações, algumas dificuldades que nós temos acaba sendo por conta de algo que a gente desconhece. E lá no clube, muitas das perguntas, muitas das dificuldades que possamos encontrar dentro da sala de aula podem ser respondidas. Bem, então voltando lá, como eu falei, o meu estudo atualmente tem que ser um pouquinho mais intenso, mais aprofundado para que eu consiga entender, aprender e então ser possível ensinar para quem está lá no clube. Então, a primeira coisa que eu faço é uma leitura inicial do texto que eu preciso trabalhar. Então, como você viu aí, o texto que eu já estou anotando, eu primeiro fiz uma anotação nele, tá? Então, na verdade, assim, eu não fiz a anotação, né? Eu fiz a leitura e conforme eu ia fazendo a leitura, eu ia fazendo pequenas anotações, tá? Então, primeiro passo, eu faço toda a leitura e se eventualmente achar necessário, coloco aí algumas anotações. O segundo passo é eu fazer a leitura novamente e então produzir um resumo do texto. O resumo pode seguir dois caminhos, ou um resumo totalmente feito por mim, 100% meu, ou seja, sem a necessidade de olhar novamente o texto, ou, como neste caso, eu fiz o resumo a partir também das anotações que eu tinha feito já na folha. Então, eu vou escrevendo conforme o resumo da minha cabeça, mas eventuais necessidades que eu sentir, eu volto para as anotações feitas, tá? Porque as anotações feitas no texto também é um resumo daquilo que eu entendi. Na verdade, não um resumo, mas uma paráfrase, sabe? Eu li, por exemplo, um parágrafo e aí eu vou na própria folha e escrevo com as minhas palavras explicando aquele parágrafo. Então, parágrafos importantes que talvez eu sinta a necessidade de explicar para mim mesma, sabe? Para que ele fixe no meu cérebro, na minha memória. Então, como você vê aí, eu vou fazendo todo o resumo. É importante fazer o resumo, tá? Porque nós precisamos ter em mente que o estudo ele precisa ser ativo para de fato ele trazer um resultado bom aos nossos olhos ou para atender às nossas expectativas. Eu costumo falar para as meninas que estão lá no clube que não adianta simplesmente você apenas ouvir uma aula ou simplesmente ler um texto, porque só isso, e não sou eu quem falo, existem pesquisas que comprovam isso, né? Que quando a gente fica passivo no estudo, a nossa tendência a aprender aquele assunto é muito menor do que se nós tivermos aí uma atividade, né? Nós formos mais ativos no nosso estudo. Então, para ser ativo, bom é que, além de você fazer a leitura ou você assistir alguma aula, que você faça anotações, para que assim você possa obrigar, né, entre aspas, o seu cérebro a memorizar, a fixar aquilo que você está lendo, tá? E isso é um estudo bastante ativo. Claro que muitas das vezes a rotina, eu falo isso sempre, né? A rotina de professoras, principalmente que estão nos centros de educação infantil indireto, que tem aí uma rotina de 9 horas,
é um pouco mais pesada, é um pouco mais cansativa. Então, essas professoras em especial não terão a possibilidade de fazer a primeira leitura, depois fazer a segunda leitura e fazer resumo, mas precisa pensar o seguinte: já que você não pode fazer o reconhecimento do texto que você vai ali estudar, então que pelo menos você já comece fazendo a primeira leitura, já fazendo as suas anotações, para que depois você consiga fazer o resumo. Isso é o mínimo, tá, Pro? Que eu sugiro e que pesquisas mostram também, para que você consiga compreender o mínimo ou, na verdade, compreender o máximo possível do que você pretende ou já está estudando, tá? Porque assim também não é muito interessante para nós estudar, gastar aí 1, 2 horas lendo um texto para depois de 5 minutos que você terminou não lembrar de quase nada daquilo que foi lido. Então, a realidade é que você simplesmente perdeu o seu tempo, porque você não teve um estudo, uma leitura ativa, certo? Então, já que você agora sabe disso, então bora fazer valer a pena o tempo que você gasta fazendo leituras. Afinal, o nosso tempo é sempre muito valoroso, não é mesmo? Então, você percebe que eu continuo aí fazendo todo o resumo do texto. Esse texto deu um pouquinho de conteúdo aí dentro do meu resumo, como você pode ver, mas a questão também é que eu gosto de escrever bastante e nos resumos em si, eu tendo a não ser tão concisa, sabe? Eu tendo a ser um pouco mais detalhista, principalmente porque estes resumos em específico são resumos que são compartilhados com as professoras lá do clube. Então, elas precisam do máximo de informação. Então, o terceiro passo que eu dou depois, vamos só retomar. O primeiro passo foi a primeira leitura, segundo passo, a segunda leitura e resumo. E agora, o terceiro passo é o mapa mental. Então, você veja bem aí, eu vou escrevendo ou desenhando o mapa mental. A bem, na verdade, é que os meus mapas mentais são bem característicos, porque o conceito de mapa mental é aquela coisa um pouquinho mais enxuta, não é mesmo? Que você tem, assim, pontos chaves para lembrar. Mas como esses mapas mentais também são usados para compartilhar com as meninas, para serem disponibilizados às professoras, aos professores que estão no clube de estudos, então eu acabo colocando um pouquinho mais de informação, tá? Para que possa ajudar o máximo possível, porque o meu objetivo, eu visualizo ajudar as professoras da melhor forma. Algumas apenas conseguirão um bom resultado assistindo a aula e lendo o resumo, outras terão um bom resultado lendo o mapa mental e fazendo o resumo, enfim, então eu procuro dar as possibilidades aí para que as meninas, os meninos também que temos lá, consigam estudar da melhor maneira. Então, você vê aí, vou fazendo todo o mapa mental. Normalmente eu consigo fazer de primeira, viu, Pro? Eu raramente tenho de começar novamente. Eu vou do jeito que a cabeça pede, tá? Ó, você vê aí, eu vou desenhando, apagando aquilo que eu preciso apagar, mas no final acabo passando apenas canetinha, onde eu acho que precisa passar uma canetinha para dar uma cor, ficar um pouquinho mais visualmente bonito e encher os olhos das meninas para que elas possam ler e estudar. Mas é isso. E depois, dentro dos meus estudos, atualmente, claro, o quarto passo é reler todo o meu resumo e reler também o mapa mental. Esse é o meu quarto passo, tá? Quando eu chego aí no quarto passo, eu já tô praticamente craque, porque, né, eu já passei por todos os passos anteriores e o meu estudo, eu já consigo plenamente estar, de fato, naquilo que eu estou fazendo, naquilo que eu estou estudando. Então, quando eu estou estudando, eu estou realmente estudando, sabe? Eu não estou no automático, eu presto muita atenção. Então, quarto passo, eu faço isso e vou para o quinto passo, que é o quê? O meu quinto passo é gravar as aulas para as meninas. É assim que fecha o meu ciclo de estudo. E por que eu chamo a gravação da aula de quinto passo?
porque a maneira mais eficaz de nós aprendermos é ensinando. A maneira mais eficaz de eu conseguir guardar o máximo possível de informação é ensinando alguém. Então, por isso que tudo que eu procuro estudar, eu procuro ou compartilhar lá no clube de estudos, ou eu estou compartilhando aqui no YouTube com vocês, porque, né, não posso negar, o meu interesse maior é de aprender também, e aprendendo eu sempre terei como compartilhar com vocês. Então, esse é o meu processo de estudos, Pro. Deixa aqui nos comentários como tem sido o seu processo de estudos. Você tem conseguido estar de fato nos seus estudos? Você já consegue montar o seu cronograma e sentar na hora certa e falar: agora esses 50 minutos é para estudo? Isso é muito importante e vai te ajudar muito, tá? Se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa aqui o seu like, conte-me para mim como tem sido os seus estudos e nós nos vemos no próximo vídeo, Pro. Um beijo, até mais. Tchau!